Aos 60 anos, Shania Twain afirma que finalmente vive um momento de paz com a própria aparência. Em uma revelação franca, a estrela canadense explicou que, ao deixar para trás a necessidade constante de agradar aos outros, encontrou a liberdade que buscava há muito tempo. Em entrevista ao jornal britânico The Independent, a intérprete de You're Still the One abriu o coração sobre a relação que construiu com o próprio corpo ao longo dos anos. Tenho um corpo de 60 anos, mas ainda caminho na praia de biquíni. Realmente não me importo se as pessoas estão felizes com isso ou não. Não tenho arrependimento sobre a maioria das coisas, mas se eu tivesse saído da minha concha mais cedo, teria sido muito mais saudável, desabafou. Ao ser questionada sobre qual conselho daria a si mesma no passado, a artista foi enfática: se você não se sente confortável na própria pele, nunca será você mesma. Eu estava dizendo a mim mesma: cansei de esconder o meu corpo. A busca por essa aceitação, no entanto, veio após um período difícil. Recentemente, Shania relatou ter sofrido com a desnutrição após recorrer a métodos extremos para tentar perder peso durante a transição para a menopausa. Segundo a cantora, a dificuldade em lidar com as mudanças físicas desse período a levou a adotar hábitos prejudiciais. De repente, eu estava inchada e definitivamente não tinha controle sobre isso, relembrou. Eu exercitava o meu corpo muito mais do que o alimentava, privando-o do suporte necessário para aguentar todo aquele esforço, lamentou a artista, que agora celebra uma fase de maior compreensão e cuidado consigo mesma. É fascinante observar como a trajetória de alguém como Shania Twain, que moldou a música pop e country nas últimas décadas, consegue ressoar tanto com o público mesmo quando o assunto deixa de ser um lançamento musical e passa a ser algo tão humano e universal, a relação com o envelhecimento. Quando falamos da Eileen Regina Edwards, o nome de batismo dessa lenda que nasceu em Windsor, no Ontário, estamos falando de uma artista que desde muito cedo aprendeu que a sobrevivência estava ligada à resiliência. A história dela não começou sob as luzes de Las Vegas, mas em uma infância marcada por dificuldades financeiras e pelo peso de ser uma jovem cantora em bares canadenses, tentando sustentar a família após a trágica perda dos pais em um acidente automobilístico em 1987. Ela não foi uma estrela fabricada da noite para o dia, ela foi uma artista forjada no esforço, que precisou cuidar dos irmãos mais novos antes mesmo de pensar em conquistar o mundo. Essa base de responsabilidade precoce explica muito sobre a perfeccionista que conhecemos nos anos 90, aquela mulher que ditou regras no country pop com álbuns históricos como The Woman in Me e o imbatível Come On Over. Relembrar o auge da carreira de Shania é lembrar de uma mudança de paradigma. Ela não apenas quebrou recordes de vendas, ela redefiniu o que uma mulher podia ser no palco. Com suas botas acima dos joelhos, barriga de fora e uma atitude que misturava a autenticidade das raízes country com a energia de uma popstar global, ela se tornou um ícone de estilo. Mas como agora sabemos por meio de seus relatos mais recentes, essa imagem de perfeição vinha com um custo altíssimo. Olhando para trás, para o período em que ela dominou as rádios mundiais entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, entendemos que aquela autoconfiança inabalável no palco escondia uma pressão constante para manter padrões estéticos quase impossíveis de sustentar a longo prazo. Não podemos ignorar os percalços que ela enfrentou, como a batalha contra a doença de Lyme, que afetou seriamente suas cordas vocais e a forçou a um silêncio angustiante por anos. Um episódio que mudou completamente sua perspectiva sobre controle e vulnerabilidade. A vida pessoal de Shania também foi alvo de um escrutínio público implacável, especialmente após o divórcio traumático do produtor Mutt Lange, com quem ela construiu grande parte do seu sucesso musical. A traição que envolvia uma pessoa próxima a ela foi um momento divisor de águas, onde a imagem da mulher forte foi testada ao limite pela fragilidade emocional. Quando ela fala agora sobre ter passado por um período de desnutrição e métodos extremos durante a menopausa, ela está unindo todos esses pontos. A luta pela aceitação do corpo, aos 60 anos, é o desfecho de uma vida inteira tentando controlar variáveis que por natureza são incontroláveis: o tempo, a opinião alheia e as mudanças biológicas. O que me chama a atenção na fala dela ao The Independent é essa desconstrução da necessidade de aprovação. É muito fácil, na indústria do entretenimento, cair na armadilha de tentar parar o tempo. Vemos tantas artistas de sua geração sendo cobradas, seja pelo público ou pelos executivos, para manterem uma aparência de 30 anos aos 60. O fato de Shania dizer que caminha na praia de biquíni e que simplesmente não se importa se isso agrada ou não, é um ato de rebeldia política. Ela está desarmando o olhar do espectador.
Na minha visão, a televisão e a cultura da celebridade sempre foram cruéis com as mulheres que cruzam a barreira dos 50 anos, tratando o envelhecimento como um fracasso profissional. Ver uma gigante como a Shania Twain, que já foi o padrão de beleza absoluto, assumir a vulnerabilidade de ter cometido erros contra o próprio corpo, é um serviço de utilidade pública. Eu particularmente acho que esse movimento de honestidade que vemos nela, e em outras grandes estrelas da música que estão atingindo essa nova fase da vida, é o sinal de uma mudança necessária. Durante décadas fomos condicionados a consumir imagens filtradas e editadas, onde o envelhecimento era algo a ser escondido ou corrigido. Quando Shania admite que privou seu corpo de nutrientes por excesso de esforço físico, ela revela o lado sombrio do estrelato, a ideia de que o corpo é uma ferramenta de trabalho que deve ser esculpida, e não um lar que deve ser respeitado. O momento que ela vive agora de paz, parece genuíno justamente porque vem depois de uma exaustão profunda. Não é uma aceitação barata, é uma aceitação conquistada na dor e no reconhecimento de que se ela não tivesse mudado sua mentalidade, o preço a pagar seria muito mais alto do que apenas uma insatisfação estética. É interessante notar também como isso afeta a forma como ouvimos suas músicas hoje. Quando voltamos para hits como Man e Feel Like a Woman, a mensagem ganha uma nova camada. Se antes era um hino de empoderamento juvenil, hoje, na voz de uma mulher de 60 anos que passou por tudo que ela passou, soa como um manifesto de liberdade sobre a própria história. Ela não está apenas performando, ela está reivindicando o direito de existir sem pedir licença. A trajetória da Shania, saindo da pobreza no Canadá, chegando ao topo do mundo, enfrentando doenças, perdas pessoais e a ditadura da imagem, e agora chegando a essa maturidade, é o roteiro de uma vida que ensina que o sucesso real não é o número de discos vendidos ou o tamanho da plateia, mas a capacidade de se olhar no espelho e se reconhecer sem precisar esconder nada. No cenário atual, onde as redes sociais empurram filtros e procedimentos estéticos como o único caminho para a felicidade, essa postura de Shania Twain é quase um ato revolucionário de sensatez. Ela não está pregando que todas devemos abandonar o cuidado pessoal, mas sim que o cuidado deve vir de um lugar de amor, e não de um lugar de medo ou de uma obsessão por agradar terceiros. Ela nos lembra que, independentemente da idade, a autonomia sobre si mesma é o bem mais precioso que alguém pode possuir. E se Shania, que viveu sob os holofotes mais intensos do planeta, finalmente conseguiu encontrar essa paz, isso abre uma porta para que todas nós, em nossos próprios contextos, possamos repensar nossas inseguranças. Afinal, a beleza de uma trajetória de vida, com todas as suas marcas, cicatrizes e mudanças, é algo que nenhum procedimento ou dieta jamais conseguirá replicar. É essa autenticidade que, no fim das contas, é o que realmente permanece e nos conecta. Pois é, pessoal, temos notícia todos os dias para vocês. E como é que você pode me ajudar? Se inscrevendo. Imagine notícia toda hora, sobre tudo no Brasil. TV, celebridade, artista, esporte, política, tudo que acontece no país, você vai ficar sabendo. Bem melhor do que você ficar procurando. E o mais legal de tudo, né? Você vai ficar antenado, porque é atualizado. As notícias de hora em hora a gente posta aqui. E não é fácil crescer no YouTube, sabe? Mas nós temos um time bem legal aqui que recolhe as notícias toda hora e vai passando e a gente vai fazendo os vídeos. Então se inscreve e deixa aquele like. Não custa nada. Um dedinho assim, um clique. Pum! Você já me ajudou muito.